Então, galera, dando continuidade aqui aos direitos trabalhistas em tempos de pandemia, nesse tempo de pandemia, a gente vai dar uma continuada aqui sobre a MP 927 e vamos tirar também umas dúvidas muito rápidas que eu ouvi a galera falando, ouvi vocês falando, ouvi amigos tratando e querendo saber do assunto. Pois bem, galera, em um dos incisos do artigo 927, ele diz que há a possibilidade do diferimento do recolhimento do FGTS. O que isso significa? Isso significa, galera, que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio desse ano. Esse recolhimento, galera, pode ser feito de forma parcelada, em até 6 vezes a partir de julho de 2020, sem incidência de atualização, multa e encargos. Isso significa que ele não precisa fazer os depósitos do seu FGTS neste momento e ele pode parcelar isso. Ele não precisa pagar tudo nesse momento e ele pode parcelar em até 6 vezes, a partir de julho de 2020. Ele não vai fazer o recolhimento agora e a partir de julho ele pode parcelar em até 6 vezes. No entanto, galera, o empregador deve declarar essas informações até o dia 20 de junho desse ano. Os valores não declarados serão considerados em atraso. Então, o empregador não precisa fazer o depósito dos meses de março, abril e maio, ok? Depois disso, ele pode parcelar em até 6 vezes a partir de julho de 2020, porém, ele tem que declarar essas informações até 20 de junho de 2020. Além disso, galera, a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos ao FGTS fica suspensa pelo prazo de 120 dias. O que isso significa? Que a contagem dos prazos para a aplicação de multa dentro da lei do FGTS, ela fica suspensa. Não há aplicação de multa pelo prazo de 120 dias. Por quê? Porque a gente pode fazer esse pedido aqui até o dia 20/6, informando a Caixa, informando ao governo de que estou suspendendo, que eu suspendi os depósitos e vou fazer o parcelamento, ou pagar tudo de uma vez em julho, você que sabe. O empregador que sabe, no caso, né? Além disso, galera, eu queria tratar aqui de outro assunto muito, muito importante. Aí já vai de outra área. Vocês repararam que aqui a gente falou só da MP, beleza? Só da MP. E a MP, como eu já disse, é editada pelo governo federal, pela União, pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, que exerce essa chefia. Mas, além dele, todos os outros poderes podem legislar. Na verdade, é a competência do Poder Legislativo para criar e editar normas. Mas todos os poderes também têm o poder atípico de, dentro de suas possibilidades, legislar. E dentro disso, galera, ocorreu aqui um julgamento do Supremo Tribunal Federal em abril, final de abril, que estabeleceu que a Covid-19 é uma doença ocupacional, é uma doença do trabalho. Porém, entretanto, todavia, essa possibilidade carece de provas, mínimas provas. Porque, por óbvio, a ciência não tem como dizer exatamente o dia que você pegou a doença. Não há possibilidade hoje
da ciência chegar para você e falar, putz, cara, você pegou a doença naquele dia, e você chegar e falar, porra, aquele dia eu estava trabalhando. Então, para isso, você tem que ter um mínimo de provas que você possa ingressar no judiciário e informar o judiciário que foi por conta do seu trabalho. Aí pode ser por eles não te darem, por eles não te entregarem os equipamentos de proteção individual, que são chamados EPIs. Pode ser por conta do ônibus, tipo, todos os seus ônibus estão lotados. Todos os seus ônibus estão lotados para tu ir trabalhar, e tu tem que ir trabalhar. Então você tem que fazer prova disso, de que os ônibus estão lotados, então há a possibilidade. Tipo, o patrão te deu todos os equipamentos de proteções individuais para você exercer o seu trabalho presencial. Na sua loja, na sua empresa, no seu supermercado. Porém, quando você vai trabalhar, no seu itinerário, na sua rota casa-trabalho, trabalho-casa, você pega ônibus lotados e não há possibilidade de pegar outra condução. Não há outra possibilidade de pegar outro meio de transporte. O patrão não te dá a possibilidade, por exemplo, de pagar um Uber. Então você tem que pegar o transporte público. E esses transportes públicos estão lotados. Você pode sim ingressar na justiça afirmando que os ônibus estão lotados e por conta disso você pegou a doença. Tipo, o teu patrão te deu todos os equipamentos, os equipamentos de proteção individual. Logo, é muito difícil você ter pego na empresa, mas você pode ter pego indo ou voltando do trabalho. Isso você pode fazer. E com a decisão judicial de que a Covid-19 é uma doença ocupacional, a gente vai ter que ir lá no artigo 118 da Lei 8213, que trata sobre direitos previdenciários. E eu vou falar ela aqui muito rápido para vocês. O segurado que sofreu acidente de trabalho, no caso, você que teve Covid-19 no seu trabalho ou nesse itinerário casa-trabalho, trabalho-casa, tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. O que isso significa? Significa que a partir do momento que o STF decidiu que a Covid-19 é um acidente ocupacional, se você consegue provar, você tem que ingressar na justiça, tá, galera? Se você consegue provar, se você consegue demonstrar minimamente que foi por conta do seu trabalho que você teve essa doença, você tem uma estabilidade de 12 meses após a sua volta ao trabalho. Você fica... É o mesmo esquema de todas as outras doenças. Você fica 15 dias em casa, porque o teu patrão tem que pagar o seu salário, o teu patrão paga o seu salário nesses primeiros 15 dias. Depois desses 15 dias, você pede ao INSS, o acidente acidentário, auxílio doença acidentário, e após isso, a sua volta ao trabalho, você tem 12 meses de estabilidade. Não esquecendo, galera, que você tem que fazer prova disso. Isso não é garantido. Porque, por exemplo, se eu estou em home office, se eu estou no teletrabalho e tenho a doença, não há culpa no trabalho, não há culpa no empregador, não há culpa no seu patrão. Entendeu? Você está em casa. Ele te colocou em casa para isso, porque você não pega a doença. Então, não vale. Vale se você tiver com trabalho presencial. Ok? Decisão número 2, que há possibilidades no Poder Judiciário. Se você morre por conta da Covid-19, quando você morre,
o seu contrato de trabalho acaba. Logo, os seus dependentes, a sua esposa, os seus filhos, têm direito ao que você tem a receber da empresa. Você não recebe todas as verbas rescisórias. É como se você estivesse pedindo demissão. Então você recebe o que você tem direito, parte delas. Porém, entretanto, todavia, mais uma vez dizendo isso, se você provou anteriormente, ou se os seus dependentes conseguirem provar que a sua morte se deu por conta de inobservações do seu empregado, do que vem exigindo o Ministério da Saúde e os órgãos de saúde, a OMS, todos esses, você pode sim entrar com uma ação no direito trabalhista para reparação patrimonial e extrapatrimonial. O que seria isso? Você pode exigir que o empregador pague, por exemplo, o enterro, tudo relativo ao enterro, tudo relativo à sua internação, se você foi para um hospital particular e teve que pagar por isso, tudo. Como também a possibilidade de pagar todos os prejuízos que essa morte deu. Então, você pode pedir dano moral, como pode pedir a reparação dos seus danos patrimoniais. O grande porém disso é a mesma coisa do outro caso, do acidente de trabalho, do acidente ocupacional. Você tem que provar isso. Então significa que eu estou trabalhando, por exemplo, num supermercado e o patrão não está me dando os equipamentos necessários para eu poder trabalhar nesses tempos de pandemia. O que seria? Máscara, aquela viseira, talvez a luva. Eu sempre tenho que estar atento e fazer prova disso. É interessante que eu faça prova disso. Para quê? Para, em caso de minha morte, os meus dependentes possam entrar com uma ação pedindo essa reparação. Pedindo a reparação patrimonial, pedindo a reparação extrapatrimonial. Porque é culpa do empregador. É culpa do empregador você não ter os seus equipamentos de proteção individual. Beleza, galera? Aqui a gente fecha, né, essa nossa tentativa de falar sobre essa nossa ideia de falar sobre os direitos trabalhistas em tempos de pandemia. Semana que vem eu volto sobre outro assunto, mas fica aí para você uma pequena ressalva, uma pequena ideia. Se vocês tiverem dúvida sobre qualquer coisa a respeito do direito do trabalho, vocês podem comentar aqui embaixo. Comenta aqui no YouTube, que é onde eu estou postando agora esses vídeos. Comenta no YouTube suas dúvidas, que de repente o que eu faço? Faço um catálogo de todas essas dúvidas e faço um vídeo só sobre isso. Somente sobre essas dúvidas de cada caso dos direitos trabalhistas. Beleza, galera? Valeu aí, obrigado. Se inscrevam, chama a galera para curtir. Descurtir também, não tem problema. Posso ouvir críticas. Vocês podem falar que tá ruim, tá bom. Para mim não tem problema nenhum. O meu negócio aqui é bater papo, matar um pouco desse tempo de isolamento social e poder informar de coisas que muitas vezes as pessoas não sabem e eu, por óbvio, tenho esse conhecimento por ter estudado, por ser a minha área laboral e tudo isso. Valeu, galera. Um abraço. Fui.